Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Escovando Bits, o podcast da Codecom. No mundo do desenvolvimento, que não para de crescer e que recebe cada vez mais pessoas interessadas, você precisa encontrar um jeito de se destacar em meio à multidão, certo? Mas o que realmente faz um engenheiro ou uma engenheira ser considerado destaque? Eu sou o Gabriel Nunes, organizador da Codecom e apresentador do Escovando Bits. Silvio? Opa, eu sou o Silvio, co-host desse episódio e pessoa que sempre esteve curiosa para entender como formar engenheiros de destaque. Atualmente eu sou CTO e é um prazer estar aqui com vocês. Olá, eu sou o Joseph, CPTO, na verdade, diretor de produto e tecnologia nas Erizas. E eu sou o Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Boa. O episódio de hoje, a gente tava brincando aqui, né, que o Lucas Montano, do canal Lucas Montano. O episódio de hoje é inspirado em um artigo escrito pelo Gergely Orosz. Eu não sei se vocês assinam a newsletter dele lá, né? Eu fui até pesquisar como é que fala o nome dele, que eu achava que era Gergely. Eu sempre erro também. Do Pragmatic Engineer, né? Isso. Mas eu vi ele mesmo falando que o nome dele é Gergely, enfim. Com o título traduzido aqui por mim como O Engenheiro de Software Voltado para Produto. E nele ele explica um pouco o que faz engenheiros de software terem mais destaque dentro da empresa. E prepara aí o fone de ouvido e vamos para a conversa. Mas, na verdade, né, antes da conversa, a gente vai fazer o nosso jogo, né? Que a gente. Hoje eu confesso que eu me esqueci de fazer o jogo e eu preparei aqui 5 minutos antes da gente começar a gravar. O jogo de hoje vai ser o Banda de Metal ou Linguagem de Programação. Esse jogo consiste em eu falar um nome de alguma palavra e a pessoa que eu estiver perguntando vai ter que adivinhar se é uma linguagem de programação ou se é um jogo não, ou se é uma banda de metal. E também vai ganhar um ponto extra pela criatividade, assim, tipo, é uma banda de metal da Argélia, fundada, sei lá, de thrash metal, alguma coisa assim. Isso também vale se acertar ou se for muito criativo, né? Eu que decido aqui, porque eu sou o grande juiz desse jogo. Justo. Eu acho que vamos começar com o Silvio, que o Silvio ele não preparou também o jogo, então ele também não sabe o que eu preparei aqui. E talvez ele nem estava preparado para jogar. Mas o nome que eu tenho aqui é Argus. Isso é uma banda de metal ou uma linguagem de programação? Cara, eu vou chutar a linguagem de programação funcional usada por uma fintech que decidiu usar essa tecnologia e agora precisa ensinar as pessoas a usar ela, porque ninguém na indústria usa. Eu diria que tanto metal para mim não é meu forte, então eu tô meio enrascado aqui nesse jogo. Vou botar que é uma banda de metal aí só para diferenciar. Eu nunca ouvi falar dessa linguagem de programação, então eu diria que é uma banda de metal. Olha, então eu acho que hoje o ponto vai para o Silvio. Argus é uma linguagem de programação criada no MIT entre 82 e 88. E ela é projetada para apoiar a criação de programas distribuídos, encapsulados, enfim, uma coisa muito de maluco aqui. Sempre soube. Sempre soube. Boa. Vamos lá para a próxima, então. A próxima se chama Deep Machine. Eu não sou muito bom no inglês, né? Acho que o Lucas Montano pode falar melhor aí. Eu também não sou tão bom, mas... eu vou de novo no Deep Machine, que pode ser um pega-ratão, né? Então eu vou numa banda também de metal da Inglaterra, da década de 90. Olha, lá vou eu de novo também na banda de metal, só vou mudar o país. Eu vou ali, talvez... Vou no Canadá ali, vamos no Canadá, nem sei se tem banda de metal lá, mas vamos arriscar aí. Mas tem, eu vou de banda de metal, não vou arriscar o país, mas pra mim tá claro que é uma banda de metal, de adolescentes.
Então, quem ganhou o ponto... O Lucas, ele errou só uma coisa. Ele acertou que é uma banda de metal, acertou que é da Inglaterra, ele só errou o ano. É de 79 e a música da banda foi influenciada por outras bandas como Iron Maiden e Judas Priest. Olha aí. Deep Machine. Depois Verdade, escutem. né? Década de 90, não sei se foi muito famoso pela banda de metal, né? Se fosse algo mais punk rock, alguma coisa assim, poderia ter acertado. Tá, agora o próximo nome é Crystal. Com Y ou com I? Com Y. Ah, então Com não C sei, ou com sei. K? Só pra Não sei. pra gente ter clareza aqui. Ok. Eu vou O de Lucas tem cara que sabe já. Vai, fala aí. linguagem de Fala assim. programação. Não conheço, mas não soa tão distante. Me soa familiar. Boa. Eu também não conheço, mas também vou de linguagem de programação, mais server-side ali. E fico nessa aí. Essa aí, se eu não me engano, é uma linguagem tipo Ruby, assim. Compilado e tal. Esse Crystal. Isso mesmo. O Lucas Montano ganha mais um ponto. É uma linguagem de programação orientada a objetos, inspirada em Ruby. Aí. Isso aí. Tá, vamos lá. Mais uma. Bronze. B-R-O-N-Z. Bronze. Vou de banda de metal, Estados Unidos aí. Eu vou de banda de rock progressivo canadense. Aleatório. Vai lá, Lucas. Eu acho que eu sigo na linha aí também de banda de metal dos Estados Unidos. Um pouco mais nova aí, na década de 80. Tá. Na verdade, é uma banda inglesa de hard rock. Fundada na década Não de precisa ser 60. sem metal? Não, agora então game changer pra mim, mudou o jogo aí. Eu já tava me sentindo burro, porque eu lembrei que era de metal também. Aí eu falei, putz, tá bem. Eu peguei na lista aqui da Wikipedia de bandas de metal, então... E daí tava ela lá no meio. Então talvez eles toquem metal também. Tá, a próxima, eu vou fazer mais duas, então. Vamos lá. A próxima é Mortran. Isso é linguagem, cara. Parente do Fortran. Nossa, desenterrou, cara. Escovou o beat aí, tá? Eu vou de linguagem de programação também. Baixo Também vou nível. junto. Bem baixo nível mesmo. Ó, eu vou ter que dar o ponto de novo pro Lucas, porque ele acertou, basicamente, né? Uma extensão da linguagem do Fortran. Enfim. Código Mortran é macroprocessado em código Fortran para compilação. Harbor. Igual o Pearl Harbor, né? É com H? Eu acho que é uma linguagem para processamento de dados. Vou chutar uma linguagem para sistemas embarcados. Bem baixo nível também. Eu acho que eu vou na linha do Silvio. Mais baixo nível também. Não conheço. É uma linguagem também, então todo mundo acertou. É uma versão modernizada de código aberto multiplataforma do antigo sistema Clipper. Baseado em banco de dados, assim. Essas paradas aí. Entre as décadas de 80 e 90. Eu falei processamento de dados, é parecido, hein? Olha aí, ó. Chegou perto, chegou mais perto. Chegou perto. Não, então a gente vai ter que dar aqui o... Pode falar. Será que quem soube todas as respostas é considerado um engenheiro de destaque? Pois vamos descobrir agora, né? Um metaleiro de destaque. Um metaleiro de destaque. E para começar, eu queria saber, vocês acreditam que um engenheiro ou uma engenheira voltado para produto, ele é, consequentemente, um engenheiro de destaque dentro da empresa? O que tu quer dizer com voltada para produto, só para dar um pouco mais de tempo para a gente pensar? Ok.
No texto ele fala basicamente de pessoas que estão sempre preocupadas com o negócio, estão sempre dando sugestão ali no produto, de melhor produto, entendem como o produto funciona, né? Pensando mais em quem trabalha em startup, assim, né? Que tem uma área de produto, obviamente. Tá. Eu vou começar, eu acho que todo negócio, na sua essência, ele quer escalar, quer crescer, que, enfim, é um sonho de alguém que criou aquele empreendimento para evoluir, seja de tecnologia ou não. E aí, quando a gente fala de um engenheiro de software focado em produto, né, que temos comentado aqui, eu acho que é essa pessoa que entende a raiz, ele quer se aprofundar no negócio, mas é claro que não é só isso que vai fazer ele ser um destaque, né? Ele tem que ser bom nesse background técnico, se ele é técnico, ele tem que ser muito bom tecnicamente, mas ele tem que ser orientado a produto, né, para tomar as melhores decisões. Então, eu acho que isso ajuda muito ele ser destaque, porque não é só ter o know-how técnico também, é como aplicar esse know-how técnico. Eu acho que pensando aqui, é nesse caminho, né? Eu concordo com o Youssef e talvez abrindo para um outro lado assim da conversa, eu imagino que a visão de produto vem um pouco com a tua experiência também, né? Quanto mais experiência tu tem, tanto num projeto quanto profissionalmente, mais tu consegue desenvolver aquele olhar de produto final, né? E em vez de focar só na tua tarefa, tu consegue ver o todo, né? Isso muitas vezes até tecnicamente, porque a verdade absoluta sobre um produto está no código do produto, né? Tipo, o desenvolvedor é o cara mais atualizado sobre o produto. Então, muitas vezes, o time de produto, né? Pode ser o time de produto junto com uma equipe de designer, eles vão pensar numa nova funcionalidade ou numa modificação e eles estão tomando como base um Figma, um Zeppelin, uma estrutura de design, alguma documentação que está defasada muitas vezes, ou que tu, como dev, ao receber aquela nova, digamos, funcionalidade, tu consegue ter uma visão melhor do tipo assim, bom, se a gente adaptar essa outra funcionalidade, a gente pode fazer um mesh legal, a gente pode talvez simplificar essa funcionalidade para entregar mais rápido, talvez a gente faça uma interação, vamos começar, né, em vez de fazer uma votação mostrando o progresso, vamos começar com uma votação mais simples, então tu consegue jogar melhor com o teu time de produto, eu diria, né, se tu tem mais experiência como engenheiro. Lucas, você citou algumas, mas quais outras posturas, e aí é uma pergunta para vocês dois, né? Quais posturas, características ou práticas vocês veem que um engenheiro de destaque tem ou que exerce? Eu estava pensando aqui num contexto que eu vejo muito em empresas que não têm core como tecnologia, né? A área de tecnologia é um patinho ali diferente do todo. E o que eu vejo como um ponto de destaque, né, só complementando, é quando a parte de tecnologia consegue olhar para a estratégia, né? Em outras palavras, eu estou, por exemplo, com um time bem enxuto, numa empresa que o core não é tech, a gente está difundindo cultura de tecnologia, estamos trabalhando em diversos projetos bases, mas existe aqueles projetos que demonstram valor para o final da cadeia ali, para o empresário, para o negócio, para trazer lucro para a empresa. Então, se a gente se desconectar como tecnologia dessa ponta, a gente vai fazer incríveis sistemas que no final não vão dar retorno nenhum. Então, acho que esse também é um ponto de destaque, você conseguir se conectar com a estratégia da empresa, você se orientar também pela estratégia da empresa, você saber que teu time está ali, sabe, a área de tecnologia está muito ligada, porque eu já ouvi em diversas empresas que o time de produto parece que vive em outro lugar, ou o time de engenharia, ou o time de dados, então rola esses comentários exatamente por falta caverna, né? dessa... tipo, o que eles fazem? Por que eles são, enfim, às vezes é bem diferente do resto da empresa, né? Então, eu acho que esse olhar de qual é a estratégia da empresa, como que eu posso, sabe, dar mais impacto e aquele questão de menos esforço, mais impacto. Eu vejo muito por aí, quando o engenheiro consegue ligar essa ponte e conversar com alguém de negócio falando sobre a estratégia da empresa e o que faz diferença deles fazerem, é um caminho bacana. Isso aí eu vejo bem legal também, de pensar no impacto, como o Wilson está falando, é muito importante. Um exemplo disso também poderia ser o quanto que um bug
ou a forma que tu lida com erros na tua aplicação, no teu site, podem gerar daqui a pouco mais suporte, né? Nossa, deu um estouro, a gente tá precisando botar mais gente pro suporte, e aí tu como engenheiro vai lá, não, mas espera aí, por que as pessoas estão entrando em contato com um tipo de suporte, né? O que está acontecendo? E daqui a pouco tu, com a visão ali técnica e de produto, tu consegue resolver esse problema e diminuir a quantidade de atendimentos no suporte, né? Ou então o time de marketing está enviando um e-mail, quando o cara clica no link, tu tem um app, mas ele está abrindo o browser no teu celular ao invés de abrir o app, e aí o usuário está deslogado, daí a experiência já não é mais a mesma. Ou quem sabe a gente usa um deep link aqui, time de marketing, tem que mandar os links corretos aí se o... Enfim, entendeu? Eu acho que tem essa visão aí de impacto no produto como um todo que influencia bastante. Olha, quando tu trouxe práticas que agregam valor para o negócio e práticas que reduzem suporte, acho que pode ser interessante compartilhar um caso aqui. Eu vejo muita margem para que pessoas se destaquem, como engenheiros de destaque, quando depurações complexas existem. Então, quando tem um incidente que não necessariamente gera exceção, mas que está ali causando dor para o negócio aos pouquinhos. Muitas vezes não é aquele incidente que é um downtime, alguma coisa assim, mas é aquele incidente que afeta ali um pequeno percentil dos usuários, algo que vem persistindo ao longo dos dias, e conforme dezenas de pessoas são afetadas a cada dia, em 1, 2 semanas, o negócio sente, né? O suporte enche. Então, para mim, uma das práticas que, é claro, vem com o tempo, mas é do engenheiro sugerir formas de contornar aquele problema primeiro, minimizar, né? Então, tanto os chamados abertos quanto impacto financeiro. Então, vou contar aqui um caso muito rápido. Nós estávamos enfrentando um problema de recarregamentos excessivos, então determinada parte da nossa aplicação recarregava em loop, e isso a gente não conseguiu corrigir com rollbacks, toda a jornada de depuração básica, não gerava exceção, nosso APM também não registrava logs suficientes para a gente fazer um fix rápido daquilo. A causa raiz, a gente já tinha várias hipóteses para ela, mas para que a gente não focasse somente na causa raiz, ter uma visão de outsider, né, de beleza, o que o usuário está vendo em tela, que no caso são os recarregamentos, e nesse caso eram 0,3% das pessoas apenas. Então, veja, é um negócio que não era super crítico, mas ao mesmo tempo era um inconveniente muito grande, e gostaria de estancar aquele sangramento para que ele não se tornasse uma hemorragia, né, ao longo de muitas semanas. Até porque em situações assim, de um incidente perdurando, a gente sabe que causa uma deficiência ali de consciência situacional, né, a gente fica muito enviesado em focar na causa raiz. Então, uma saída que eu acho que um engenheiro de destaque traria seria, por exemplo, bom, está recarregando? Vamos parar o recarregamento. Primeiro, bom, além de metrificar a incidência e a gente conseguir detectar sempre que um usuário está enfrentando isso, que tal se a gente, depois que a gente identificar que determinada pessoa está enfrentando isso, se a gente parasse os recarregamentos da plataforma. E aí, quem sabe, parando, a gente poderia exibir alguma mensagem de, poxa, já estamos trabalhando nisso, se a gente já detectou que a pessoa tende a conseguir o acesso acessando outro navegador, por exemplo, a gente poderia já dar essa opção de contorno, até que o problema seja efetivamente resolvido para pelo menos amenizar, né, a experiência do usuário. Faz sentido esse tipo de prática na visão de vocês? Eu acho que faz sentido. Monitoramento é muito importante, né? E também saber identificar a criticidade do problema, né? Então, muitas vezes o problema pode estar afetando uma parcela pequena, mas, pô, se for no fluxo de pagamento, né? Aí tu tem uma criticidade maior, mesmo se for 0,3%. E tu comentou aí sobre workaround, fazer uma gambiarra, alguma coisa on the fly, tipo assim, enquanto o avião tá voando, tentar mudar, corrigir o bug, né? Feature flag ou toggles, né, isso é muito importante, né? Então, tu poder, às vezes, não só dar o rollback, mas não pensando em dar rollback de versão, mas desabilitar uma funcionalidade ou habilitar uma funcionalidade que vai bloquear o usuário e forçar ele a atualizar para a nova versão. Porque eu trabalho com desenvolvimento Android, né? Então, depois que o app está na loja e foi baixado, não tem garantia nenhuma que o usuário vai atualizar, né? Então, não é só mudar lá a versão e pedir para ele dar um F5. Ele vai ter que atualizar o aplicativo, né? Então, a gente, como engenheiro mobile, a gente já pensa bastante nisso antes de botar algo em produção, né? Acho que, até puxando para isso, Lucas, eu
não tenho tanta bagagem com aplicativos em produção, que sejam nativos, por exemplo. Vocês costumam fazer uso, por exemplo, de Canary Release aí como mecanismo de confiabilidade também, além dos feature toggles? Então, liberar um novo recurso, por exemplo, para um percentual pequeno dos usuários primeiro? Sim, sim, a gente tem isso, o costume de fazer isso tanto do lado da API, né, do servidor. Então, tu pode ter um sistema de capabilities, do tipo assim, o usuário, o client, né, o mobile vai enviar as funcionalidades que ele suporta naquela versão da API, e aí também o back-end pode decidir se ele retorna alguma configuração específica que vai habilitar alguma funcionalidade, né? Então, tu pode corrigir isso do lado do servidor, né? E controlar isso dessa forma, ou tu pode usar a própria loja, né? App Store, Google Play, tu pode fazer o rollout, né? Daquela nova versão para um percentual pequeno da tua base de usuários, né? Então, 1%, 5%. Por exemplo, empresas grandes que eu já trabalhei, tu faz o rollout de 5%, espera um dia, depois de um dia faz para 50%, espera mais um dia, e aí tu vai controlando todas as métricas, né? Até que tu consiga fazer o rollout de 100%. E depois de fazer ainda isso, tem as possibilidades de tu desativar coisas no lado do servidor. Então, tem as duas formas, né, de lidar com um rollout progressivo. Sim. E pensando ali até teve uma fala ali do Lucas que ele falou sobre que a pessoa ela vai tendo mais interesse pelo produto, pelo negócio, conforme ela vai ficando mais sênior, né? Mas eu acho que acaba que é meio que um paradoxo, assim, né? Eu acho que a pessoa ela também vai pegando mais experiência quanto mais ela entende do produto, né? Enquanto mais ela tem interesse pelo negócio. O Joseph, por exemplo, é um exemplo que eu conheço de uma pessoa que saiu da área de desenvolvimento e virou o CTO da empresa, né? Tipo, foi crescendo ali. E eu tenho essa dúvida, assim, de como que uma pessoa engenheira, que às vezes geralmente é uma pessoa mais, pô, eu gosto de ver código, eu não gosto de ver a tela preta do terminal, não gosto de ver gente. Como que essa pessoa ela pode buscar ter mais interesse pelo negócio, sabe? Essa é a pergunta que eu tenho, assim, para vocês. Assim, independente se quer, enfim, seguir na carreira para gestão ou na carreira Y para o outro lado, né? Acho que tem uma coisa que é muito forte, que eu lembro que eu também tinha esse sentimento, é essa coisa de você estar codando o tempo todo e não parar para respirar, assim, você quer estar codando, assim, então a gente entra naquele rolo compressor e a gente parece que é meio um vício escondido da gente de tá tendo muita reunião, está me atrapalhando, eu tenho muita coisa para fazer. Eu acho que se tornou um vício dos desenvolvedores falar isso, mas se tu para, e é engraçado que eu estou vivendo isso aqui nas Areias, eu freiei o time, assim, pessoal, gente, essa sprint parou, assim, vamos conversar, vamos frear aqui porque a gente está seguindo o caminho errado. E eu sinto que o pessoal fica ansioso, assim, porque eles querem codar, eles se sentem, tipo, eu estou improdutivo, Então, eu acho que é primeiro você se olhar para si e se perguntar, sabe, por que eu estou fazendo isso, sabe? Por que eu estou construindo? É o famoso por que eu estou fazendo o que estou fazendo. E quando você começa a tentar se retirar desse ciclo vicioso que a maior parte entra, você começa a olhar e falar, poxa, talvez eu estou me matando para construir isso aqui e no final ninguém vai reconhecer porque não vai mexer valor nenhum na empresa. Ah, eu fiz sei lá, um baita projeto de design system dentro da empresa, só que assim, era um momento, sabe, foi muito esforço, é um baita projeto, de fato tem um potencial, mas assim, para aquele momento a empresa ainda está querendo, sei lá, sair ali, sair do negativo, então fazer um design system agora, será que é o momento? Eu acho que é um pouco disso, assim, você se permitir, se perguntar, se olhar, se retirar desse vício que nós temos quando eu era desenvolvedor. Eu lembro que eu tinha essa coisa de que, caraca, tem pouca tarefa essa sprint, deixa eu arrumar outra coisa para codar, deixa eu procurar. Eu acho que esse momento da gente parar e refletir faz a gente entender, né? E lembrando que a pessoa também tem que estar, tipo, ciente do que ela quer, né? Tipo, não é todo mundo que vai querer ser o engenheiro de destaque, ou querer ser o CTO, ou querer, igual tu falou, né? A própria carreira da pessoa ali, né? Mas o que tu diz, Lucas? Tu acha que tipo, Eu olhar para o negócio ajuda? acho que ajuda bastante.
Eu acho que tem um pouco dessa vontade de usar a empresa como o teu piloto de aprendizado, o teu, tipo assim, eu vejo que eu consegui, ao longo da minha carreira, resolver um pouco dessa fobia de querer sair do lugar e mudar as coisas dentro da empresa, sendo que talvez não seja o melhor pro negócio da empresa nesse momento, tu tá investindo tuas horas nisso, é ter meus projetos pessoais, tá ligado? Muitas vezes a gente quer propor algo só tipo assim, tu quer propor uma mudança técnica só porque tu tá afim de implementar aquilo, né? Tu tá interessado nessa nova tecnologia. Então, eu acho que eu tenho que tentar separar um pouco, tá ligado? Eu acho muito demais, assim, tu tá interessado em um novo framework, nova arquitetura, vamos mudar de MVC para MVP, para MVVM, vamos Vamos refatorar. reescrever tudo em Rust. Exato. Cara, calma, tá ligado? Faz em casa, talvez, entendeu? Para matar um pouco essa tua vontade, mas na empresa tu tem que pensar que, cara, tudo que tu faz é legado. Também tem isso, né? Quando a galera sempre acha que legado tem que ser acabado, mas, tipo, tudo é legado, entendeu? O código que tu vai escrever hoje, uma hora é legado de amanhã, tá ligado? Então, tem essas duas coisas, a vontade de exterminar os legados para botar em prática uma coisa nova que tu tá a fim de aprender. Isso é uma coisa bem forte, que eu vejo acontecer muito. Uhum. E o segundo ponto eu esqueci enquanto eu falava, então, desculpa. Além do fator tempo e de conversar com pessoas de outras áreas, disciplinas, departamentos da empresa, por exemplo, vocês acham que existem algumas práticas que a galera pode fazer para desenvolver essa visão holística, essa responsabilidade end-to-end, por exemplo, para com as iniciativas? Eu vou contar uma experiência minha, que eu, quando entrei nas Erezes, eu nunca fui de e-commerce de varejo, nada disso. Então, além de conversar, enfim, isso que você citou, eu fui viver meses dentro do centro de distribuição, eu vivi meses dentro das lojas, sentado lá na loja, vendo o movimento. Então, eu acho que você viver o ambiente, né? E quando eu também trabalhei na TOTS, que eu fui gerente de tecnologia lá, a gente fazia sistema para hotel. Só que meu time nunca foi ver lá, acompanhar o hotel na época, isso bem recente, o time tinha acabado de lançar o produto. Aí o que eu fiz? Eu fiz um hotel dentro da empresa. Peguei uma sala, escrevi o nome do hotel, botei um cartolina lá gigantesco escrito, vários post-it ali, é o bar, aqui é o restaurante, aqui para usar o PDV e tudo. E aí escolhi pessoas, né? A gente era uma equipe de quase 60, 80 pessoas agora. Quando a gente se distribuiu, e aí eu convidei a empresa toda a se hospedar lá. Foi uma experiência muito bacana. E além disso, depois a gente foi aos hotéis, fui levando poucos a poucos hotéis. Mas essa experiência inside, eu acho que é algo muito precioso, porque assim, quando a gente fala de externo, sempre tem não, mas vai atrasar sprint, mas é quando você faz uma coisa inside ali, que você monta um lugar e eles começam a experimentar o sistema, nós, como desenvolvedores, começamos a experimentar o sistema ali, em produção, aí eu lembro que chegou o diretor do segmento lá para fazer hospedagem, aí travou o sistema, eles ficaram desesperados. Eu falei, olha só, sabe? Tipo, eu acho que é isso, sabe? Viver ali o pé ali no meio, você sentar e ficar olhando. Eu ficava lá, era bem desconfortável, porque a loja não tem muito lugar para tu sentar, né? E eu ficava lá olhando os clientes, ouvindo os clientes e participando, sabe? Eu acho que é isso, você participar também do processo, não só conversar. Nada melhor como tu ser o próprio usuário do teu sistema, né? E às vezes isso não é possível, né? Então, por exemplo, eu trabalho no Disney Plus, então eu uso bastante, então eu consigo notar erros, mas às vezes tu trabalha, por exemplo, já trabalhei em sistema de nota fiscal eletrônica e eu nunca tinha emitido uma nota fiscal antes, né? Então tu não conhece as dores do teu cliente, o que acontece quando uma nota de recebimento ele não conseguiu importar e o caminhão não conseguiu descarregar as coisas, ou a CTE não imprimiu, sabe? E tu é um dev lá, começando a carreira com 20 anos, nunca emitiu uma nota, e aí, tá ligado? Aí tu tem que fazer como o Yusuf falou, cara, vai lá então, fica do lado de alguém que tá emitindo a nota, aí tu vai ver o porquê que às vezes no suporte a galera entra em contato xingando, né? Sim. E pensando assim, também num dev que tá iniciando ali, como que ele pode
também, tipo, ficar atento aos feedbacks de clientes numa empresa, né? Eu acho que, tipo, é legal testar e tal, mas imagina que, igual o Lucas falou, né? A pessoa tá meio longe, assim, como que, sei lá, no one-on-one eu vou pedir, se a empresa for organizada, né? Eu vou pedir pro meu líder, traz os feedbacks de clientes aí, vocês acham isso relevante também para ficar sabendo, né, o que o cliente tá fazendo lá na ponta do outro lado? Eu acho que se for dados, aí depende qual país tu tá atuando, né? Tem muita questão de GDPR, coisas assim, né? Para compartilhar dados e tal com as pessoas. Não dá para simplesmente mandar um e-mail no Slack ou alguma coisa do tipo assim, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Mas se for dados públicos, por exemplo, review da App Store, cara, eu acho mega útil, assim, tu ter um canal no Slack onde os reviews vão para lá, os que são abaixo de, sei lá, de 1 estrela, 2 estrelas, e dar visibilidade para isso. Então, sim, quando tu puder compartilhar, que é um dado público, eu tentaria de forma automática dar visibilidade para os devs, né? Não esperar uma reunião. Mas nem sempre é possível. Verdade, nem tinha pensado nisso. Tem Reclame Aqui, tem essas outras coisas também, né? Eu ia até puxar isso que o Lucas falou, exatamente o que a gente faz aqui. A gente tem um canal no Slack chamado A Voz do Cliente. E tudo que postam sobre as releases que alguém da empresa vê, ele joga lá, né? Então pode ser LinkedIn, Reclame Aqui, qualquer canal público assim, a gente pega, vi um comentário, ou às vezes manda para o WhatsApp da loja. Aí a gente pega assim, conversa com a pessoa e, publica lá na Voz do Cliente. Isso é muito legal, porque a partir dali, eu mesmo já teve um baita comentário de uma cliente no LinkedIn que ela, assim, elogiou, rasgou vários elogios da experiência dela de loja nas Areas, a loja física. Eu peguei aquele textão e fui desmembrando em coisas que a gente poderia fazer na loja online, sabe? Então, o time sentou junto, a gente ficou desmiuçando aquele texto e, poxa, um exemplo básico. Na loja física eles dão uma eco bag para você sair com o seu óculos. No online, quem compra não sai com a eco bag. Por quê? Sabe? Se a gente já faz na loja física, traz. Aí o Gabriel que comprou provavelmente não recebeu a eco bag. Nem ganhei a eco bag, assim, tô triste, cara. Exatamente. Isso foi, sei lá, foi em fevereiro e a gente botou no pipeline. A gente dá eco bag a partir de algum momento, a gente ainda não decidiu, para todo mundo comprar online também, além da caixinha, né? Que a gente decora a caixinha. Então, são essas coisas. A gente pega esses insights que as pessoas vão comentando e a gente consegue abordar, né, ser omnicanal, né? Eu acho que traz muito valor. Não sei, eu não lembro da pergunta jamais. Não, tranquilo. Eu até ia puxar uma pergunta sobre isso também, se em algum momento vocês tiveram alguma mudança na carreira ou sentiram que ajudou vocês, se você, tipo, no momento que vocês, tipo, deram uma opinião mais focada em produto, mais focada em negócio, assim, vocês sentem que isso mudou alguma coisa na carreira de vocês enquanto vocês estavam trabalhando, assim? Ou lá quando era júnior, ou até hoje? Porque eu acho que tem 2 tipos de feedback, assim, que tu pode dar, né? Uma é tu como usuário, ou alguém que tá pensando como usuário, né? E aí tu fala, nossa, essa funcionalidade aqui seria demais. Mas eu acho que tecnicamente uma das coisas que mais vai gerar um sentimento de tipo assim, o Lucas é foda, hein? Olha só, o cara é ligado. Tipo assim, perceber problemas por conta de uma análise no código que tu tá trazendo e tu explicando isso pro time de produto, não de forma técnica. Tipo assim, tu conseguir identificar, por exemplo, caminhos que saem um pouco do caminho feliz. Eu acho que se tu quer começar a ser destaque, né, dentro da empresa, seria tu conseguir visualizar os caminhos que talvez o time de produto não está enxergando, né? Então, eu lembro que sempre quando eu trouxe aqui, sim, algum feedback do tipo, cara, mas e se o usuário não for por aqui, se ele for por ali? Eu senti que aquele feedback foi útil, né? Talvez mais do que ficar propondo novas funcionalidades e tentando mudar o roadmap do produto. Eu lembrei de uma aqui, e aí eu acho que vai muito para o lugar da inteligência coletiva, né? De você envolver os pontos principais para colaborar com aquilo que você está discutindo, né? Mas você também dá a sua visão, seu direcionamento, como o Lucas falou, né? Como desenvolvedor, assim, que você está ali conhecendo, você, poxa,
Estou pensando nisso, seguir esse caminho por causa disso. Então, se você conseguir ser bem claro nessa comunicação, isso chama a atenção, né? Porque as pessoas se sentem. A gente tirar. Eu vi uma frase essa semana que está martelando na minha cabeça, que é quando a gente começa a usar. Eu não lembro direito, eu tirei até print, assim, mas ela diz basicamente, eu vou tentar explicar ela, que quando a gente fala que o óbvio tem que ser dito, na verdade a gente está sendo arrogante, né? E a gente meio que isso é uma arrogância nossa, tipo, eu tenho que explicar, tipo, o básico, sei lá, o que é um banco. Eu, recentemente, uma conversa na sala sobre banco de dados, que eu achava que todo mundo sabia, e vem a arrogância, né? Que não é que eu sou arrogante, mas é que ela estava incutida e eu não percebi, né? Que eu estava na sala de diretoria, e aí todo mundo falando sobre o banco de dados que não está funcionando, que não está funcionando. Eu falei, ué, como que o banco de dados está funcionando? Aí eu, assim, na hora veio na minha mente, eu parei a reunião e falei, gente, vamos lá, o que é um banco de dados na cabeça de vocês? Podem ser, assim, o que vier na cabeça. Aí uma pessoa da diretoria pegou e falou, banco de dados para mim é eu ter acesso a todos os dashes, analytics, tudo que eu possa puxar, eu quero novos clientes, eu já consigo puxar aqui e tal. Aí eu falei, então tá aí, sabe? Eu não consegui comunicar certo, sabe? Aí eu trouxe a responsabilidade para mim. Eu falei, gente, quando eu falo que o banco de dados está pronto, são dados brutos. Eles não têm uma ETL, eles não têm enfim, essa formação ali para o BI, é só um banco de dados, com suas chaves, com seus campos. E aí eu expliquei isso, eu falei, pensa num lugar burro, assim, são vários dados separados em tabelinhas, vários Excels que você precisa fazer código para conectar. Aí eles, caramba, tipo, sabe? Então eu acho que a gente gasta muito tempo e aí a gente perde esses óbvios por nossa arrogância, né? E aí eu falei, caraca, tipo, eu estava sendo arrogante nesse ponto e não percebi. Então, isso foi um dos pontos. Eu sei que tem muito mais que eu preciso descobrir ali no alinhamento, né? Ainda mais eu que lido com pessoas não tech, né? Então, eu vivo muito esse cenário, mas eu acho que todo mundo acaba, né? O desenvolvedor pleno, sênior, tem os stakeholders que não são técnicos, né? Então, eu acho que é isso. Cara, conforme vocês falavam, o Lucas mencionou em antecipar problemas, não pensar só em caminhos felizes. E aí você trouxe a necessidade de dados úteis, né? E de como que isso poderia vir a nos ajudar a embasar decisões técnicas, por exemplo, de negócio e produto. Eu acho que o papel de um engenheiro de destaque experiente muitas vezes é antecipar problemas e direcionar a empresa para esses caminhos. E ter dados é importante, né? Para a gente embasar o porquê desses caminhos. Até algumas literaturas trazem como sendo um tipo de conhecimento, né? Aquela habilidade em justificação. Eu estou em uma jornada aqui de observabilidade, de sair da inércia com isso, e vejo que tem dado muita clareza para a gente, para a nossa equipe de engenharia, para tomar boas decisões. E eu queria entender, na visão de vocês, qual que é o papel da observabilidade na clareza para soluções que o time de engenharia está entregando, para como que o software está agregando ou deixando de agregar valor, como que a gente poderia evoluir essa cultura de observabilidade no time? Como? Priorizando isso, né? Eu acho que depende muito da maturidade da empresa, do produto também, do tamanho da escala, né? Então, por exemplo, no produto que tu escala para milhões de pessoas, tu tem que conseguir identificar, por exemplo, o tempo de resposta de uma tela, tu tem que conseguir identificar o churn ou a saída de algum fluxo que era esperado do usuário fazer. Então isso tem que estar claro, né? Tem que ter alguma forma até para te conseguir fazer rollback de versões sem mesmo entender o que está acontecendo de erro, né? Vou dar um exemplo no Disney Plus, né? A gente monitora o tempo do primeiro frame ou sync do áudio com vídeo. Então muitas vezes tu nem sabe ainda se a TV não está suportando aquele codec, se é um problema no conteúdo, se é um problema no aplicativo, tu não sabe, mas tu sabe que o tempo do primeiro frame ser exibido para o usuário aumentou 1 segundo ou 2 segundos. Então, nesse momento, o time técnico já consegue entrar em ação para investigar antes mesmo de alguém dar uma avaliação negativa na loja, antes mesmo do time de suporte receber um chamado.
Então, quando o time de suporte receber o chamado, na verdade, ele já vai comunicar. Sim, o nosso time já viu e já está corrigindo, né? Então, quanto mais rápido, tipo assim, se a primeira pessoa que entrar em contato com a empresa no suporte receber a mensagem de sim, o time já tá vendo, melhor, né? Se tu precisou esperar uma pessoa reclamar para te ir atrás da correção do erro, quer dizer que tu precisa investir mais em observabilidade, né? Em enxergar esses problemas que estão acontecendo em produção. E quanto maior a empresa, mais importante isso, né? Mais prioridade precisa dar para isso. Quando eu digo prioridade, é custo, né? Porque, de fato, são horas de desenvolvimento. E quanto mais escala, mais horas, né? Porque, por exemplo, a gente, só no Android, são mais de 100 milhões de usuários. Não dá para também fazer log de tudo, né? Eu vou logar tudo aqui então. Tu vai ter 1 bilhão de logs batendo no servidor, um custo de infra astronômico, né? Então, tu priorizar envolve pensar até mesmo no que fazer de log. Então, em cada nova funcionalidade, novo ticket, tu vai ter que pensar em analytics, tu vai ter que pensar em introduzir novos logs de sessão ou não. Então, é um custo a mais que a empresa tem que colocar, né? E para ser posto, então, tu como engenheiro, se a empresa tem 10 usuários, também talvez não faça sentido, talvez faça mais sentido tu atender com qualidade no suporte esse usuário. Né? Então, depende muito da maturidade do produto e do tamanho da empresa. Eu acho que tu respondeu tudo, Lucas. Eu só vou contribuir um pouquinho com a parte do... A gente aqui nas Herezes, a gente tem um canal no Slack chamado Ouvidoria Tech, né? Onde todo mundo bota ali os problemas ou, enfim, refinamentos que a gente discute nas threads. Uma das nossas ações é quando a gente capta um problema, né? A parte de dados a gente ainda não tem observabilidade, mas em outros sistemas sim. Então, quando a gente capta esse problema antes, nós mesmos abrindo as threads, estamos com o problema, e aí o time de atendimento já vai, eles mesmos vão se marcando dentro da thread para todo mundo ficar atualizado. Acho que também é uma ponta, né? Não só, acho que não só falar que já está trabalhando, mas já divulgar isso no canal, dependendo também do... Tem problemas e problemas, né? Não é todo o problema que a gente... Mas algo que a gente sabe que vai afetar o cliente, acho que essa ação ali de, colocar, que tem funcionado muito bem, assim, para a gente, é uma experiência... Está sendo bem agradável, assim, eu acho que a gente não tem o medo de errar, a gente não tem, que eu sei que tem empresas que provavelmente as pessoas teriam medo de publicar que está com problema no código porque nós fizemos errado, mas eu acho que a gente conseguir criar essa cultura de expor os erros e estamos tratando só para todo mundo estar alinhado, acho que a comunicação ela flui melhor, né? Então você também como desenvolvedor é visto de certa forma diferente, assim, legal, ele está se antecipando, sabe? E agora, já para encerrar nossa conversa aí, a gente já está com bastante tempo de conversa. Se vocês fossem dar um conselho, talvez até lá para vocês mesmos no início da carreira, se vocês tivessem vontade de ser destaque e de, sei lá, crescer na carreira, sei lá, e chegar num cargo de sênior ou chegar num cargo de CTO, que conselho vocês dariam, assim, como tomar mais decisões de destaque, como participar mais das coisas? Eu começaria com alinhando expectativas. Então, por exemplo, se você quer se destacar a curto prazo na empresa onde você está, acho que é muito interessante entender as expectativas dos seus pares, dos seus líderes, da diretoria. Então, o que eles esperam como sendo... Qual é a visão deles sobre ser um engenheiro de destaque para aquele contexto? Acho que é uma pergunta interessante para começar. Bom, eu não... Cara, é sempre difícil, assim, quando alguém me pergunta o que tu faria diferente. Porque se eu soubesse, não teria errado, né? Agora, vou continuar errando. Mas uma das coisas que eu percebo que, ao querer me destacar, eu errei. Então, vamos tentar endereçar isso, né? O que tu pode errar ao tentar ser um engenheira de destaque? Eu diria que é aquela pessoa que traz problemas. Né? A gente está falando aqui de, nossa, a gente precisa ter dados, a gente precisa priorizar isso. Nós temos que fazer essa integração para mostrar agora lá no Slack o que a galera está mandando no Reclame Aqui. Sei lá, tu está trazendo um problema, né?
Então, quando tu tenta implementar algo que tu escutou num podcast na tua empresa, sem tentar entender se é o momento da empresa, se é aquilo que aquela empresa mesmo precisa, tu acaba trazendo problema, né? Então, só toma cuidado nessa busca de ser destaque, de escutar a gente aqui com mais experiência falando sobre as nossas experiências. Tenta também entender que a gente errou um monte também ao tentar fazer isso, né? E um erro que tu pode cometer é tentar aplicar o que a gente está falando aqui na tua empresa. Então, olha para o teu caminho, olha para a tua empresa, pensa no problema que ela tem e tenta resolver, né? Não traga mais um problema para a tua empresa. Que uma solução que é colocada no momento errado pode ser visto como um problema. Eu vou numa linha ali, mesma linha que o Lucas e o Silvio, e aí complemento também com você também ter mais olhar e organizar a sua vida, sabe? Quais são as suas metas pessoais, o que você, além de você alinhar também ali com dentro da empresa, o que você quer, mas você, se tu conseguir mapear, assim, não que seja um plano perfeito, mas se tu ter uma visão onde tu quer chegar pessoalmente. Eu lembro que teve um desenvolvedor que ele falava para mim, ele, meu sonho é ter uma empresa de games, e ele era analista júnior, e eu achei muito legal, assim, que ele trouxe o ponto do sonho dele, então tudo que eu tentava conectar esse ponto do sonho dele, vamos fazer o gamification aqui nas areias, vamos fazer, vamos, sabe, de construir isso juntos. Eu acho que isso é muito legal quando você traz na mesa para o seu líder ali os seus anseios, né? Claro que, como o Lucas falou, né? É claro, depende da sua proximidade com a liderança, enfim, como funciona. E aí você conseguir, além de alinhar essas expectativas, que o Silvio comentou, você também trazer o seu desejo, né? Se tiver essa liberdade. E aí eu queria só também complementar com a questão da autocompaixão, né? Que é o que é isso, né? A gente poderia falar de autoconfiança, mas autoconfiança eu vi uma historinha que eu achei muito interessante dos 3 porquinhos, que era a casa de madeira e a autoconfiança. Se você fracassa, você fica, caraca, será que eu vou conseguir de novo? Ela é abalada, assim, quando vem a tempestade, mas tudo bem, ela se reconstrói, mas ela é abalada. A autoestima, ela também é abalada, mas é mais difícil, porque eu não lembro quais eram os tipos de materiais, mas eu sei que a autoestima era mais resistente, mas mesmo assim podia se abalar, se você não estava planejando, e você também pode ser. Agora, a autocompaixão é você se permitir, sabe? Você, às vezes, não colocar nomes sobre você que não é verdade, fardos sobre você que não é verdade. Então, tem autocompaixão assim, com você mesmo, se permita errar, que ninguém quer errar, né? Eu nunca quis errar na minha vida, assim, mas eu acabei tropeçando várias vezes. Então, é olhar para isso e falar, cara, eu não deixei de ser especial, eu não deixei de olhar para ele, por exemplo, esse sonho desse analista que eu falei de ter uma loja de games, eu não posso deixar de sonhar, sabe? Acho que a gente também olhar para a gente com menos farda assim, para a nossa vida, acho que isso ajuda bastante a gente estar de cabeça levantada, chegada no sorriso, então acho que faz diferença aí para a vida no geral. Uhum. Sim. Você pode ser destaque em relação a você mesmo de ontem. Acho que é uma boa forma de começar. Perfeito. Boa. E assim chegamos a mais um episódio. Lucas, Joseph, Silvio, muito obrigado por vocês compartilharem seu conhecimento com a gente. E bora melhorar, né? Que agora para trás só para pegar impulso. Galera, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Continue acompanhando nosso podcast e até a próxima. Siga a Codecon nas redes sociais e assine nosso podcast no seu agregador preferido. Este podcast teve a apresentação de Gabriel Nunes e Silvio Marques, o roteiro escrito por Priscila Bach, a edição e sonorização é da BZT Audio e o design da Priscila Batiste. Valeu! Valeu! Valeu!